Olá, nossa aula de hoje é de português. Nós vamos estudar as páginas 179, 180 e 181. Aqui temos a continuação, o estudo do texto Caio, aquele texto de conto de suspense. Lembram dele, ó? Então, vamos lá. Página 179. Linguagem e construção do texto. Atividade oral e escrita. Nesse conto, o modo de contar foi muito importante para produzir o suspense. Para isso, a autora fez escolhas de linguagem, buscando envolver o leitor. Exercício 1. Releia trechos do conto Caio. De madrugada, acordou com uma voz cavernosa. Dali a pouco, o vozeirão recomeçou. Copie as expressões empregadas para criar clima de medo, de suspense. Então, analisando essas duas frases, dessas duas frases, quais as palavras, as expressões que a autora usou para criar um clima de medo? Então, vocês vão colocar aqui. 2. Copie do texto 3 palavras ou expressões que a autora empregou com a intenção de mostrar o medo que o comprador estava sentindo. Então, aqui vocês vão ter que voltar no texto, reler o texto e copiar 3 palavras ou expressões que a autora empregou com a intenção de mostrar o medo que o comprador estava sentindo. Exercício 3. Releia outro trecho. Dali a pouco, o vozeirão recomeçou. Caio, Caio. Repita em voz alta essa fala da assombração. O que a repetição do A nessa fala pode provocar em quem ouve? Aqui é uma resposta pessoal. O que você acha que a repetição desse A, tá vendo que tem várias vezes a letra A? Essa repetição, o que causa em quem ouve? Exercício 4. Agora, releia mais um trecho. Ele estranhou muito e foi com custo que gaguejou. Aqui, a repetição do A, tá vendo que tem 3 vezes o A? Nessa fala do comprador, provoca a mesma sensação que na fala da assombração da atividade anterior. Então, essa repetição do A é igual a essa repetição? Causa a mesma sensação? O que vocês acham? Também é uma resposta pessoal. Vamos agora para a página 180. Exercício 5. A maior parte dos fatos acontece durante a noite. Isso produz algum efeito para a história? Explique. Então, a maior parte dos fatos acontecem à noite. Você acha que isso tem alguma coisa a ver com a história? Tem algum efeito na história que você vai explicar? 6. Os contos são narrativas e costumam apresentar alguns elementos próprios. Leia com a professora o esquema a seguir. Então, elementos da narrativa. Então, aqui em cima são os elementos da narrativa. Tá vendo onde vai as setinhas? É onde a gente vai ler. Lugar e espaço, onde a ação ou os fatos acontecem. Tempo, quando a ação ou os fatos acontecem. Personagem, quem participa da ação ou dos fatos. Narrador, é quem conta a história ou os fatos. Ação ou enredo, é o que acontece na história. Localize os elementos no conto e complete as informações adequadas. Então, A. Lugar, espaço. O que você vai fazer? Você vai voltar aqui no texto e vai procurar aqui no texto aonde que fala sobre o lugar onde se passou a história. Logo aqui no começo já tem, né? Aí, vamos voltar lá. Tempo. Quando se passa a história? Passa de noite, de dia? Então, você vai procurar lá no texto
uma parte do texto em que fala, né, em que tempo se passa a história. E C, personagem, ou personagens, tá? 7. Narrador é quem conta a história. A. Releia o trecho do conto Caio e circule apenas as frases que pertencem ao narrador. De madrugada, acordou com uma voz cavernosa. Caio? Caio? A voz repetia. Então, aqui, deste trecho, qual é a frase em que quem fala é o narrador? Vocês vão circular. Tá bem fácil, são só 2 frases. B. Esse narrador participa da história como se fosse um dos personagens? O que vocês acham? Eu acho que não. 8. Veja como o enredo, a ação, foi construído para produzir suspense no conto Caio. Observe o esquema da página seguinte. Então, vamos aqui para a página 181. Temos aqui um gráfico. Ó, então, nosso gráfico começa assim, ó. Situação inicial. Um comprador se interessa pela fazenda. Aí, aqui o gráfico sobe. Complicação. O comprador vai dormir na fazenda e ouve uma voz cavernosa. Aqui, ó, tá vendo? Cai um pouquinho o nível de suspense. Depois, ó, clímax. Aqui não tem. E aí, depois, cai aqui, ó, desfecho. O caseiro cai do teto. A mentira é descoberta. Clímax é o ponto de maior tensão, de maior suspense na história. Qual é esse momento de maior tensão no conto que você leu? Então, aqui, né, vocês perceberam que aqui não tá o clímax da história. Então, aqui vocês vão escrever o clímax da história, ou seja, o momento de maior tensão e maior suspense da história. Exercício 9. Qual pode ser a intenção da autora ao deixar o desfecho, a solução do mistério, para a última frase do texto? Então, o que você acha? Por que você acha que a autora deixou o desfecho para a última frase do texto? 10. Esse conto utilizou vários recursos para produzir o efeito de suspense, de mistério. Ensaie como você gostaria de ler o conto para que seus ouvintes sintam o clima de suspense da história. Sabe, então, agora o que você vai fazer? Você vai vir agora aqui no texto e vai fazer a leitura do texto, ensaiando uma voz de clima de suspense ou de medo. Sabe o que seria muito legal? Se você conseguisse gravar um áudio ou um vídeo lendo essa história e enviar para a professora. Vai ser bem bacana até para a professora saber como que você está lendo, se está tudo certinho na sua leitura. O que você acha de fazer isso? Então, o texto está aqui na página 176. Como eu disse, eu vou compartilhar de novo o link da leitura do texto Caio, tá? Mas na questão 10, aqui, ó, vocês têm que retornar no texto e ler novamente o texto, tá bom? Um beijo, um abraço e não esquece de, quando terminar de fazer a atividade, enviar para a sua professora corrigir, tá bom? Tchau!